no caso de Israel, eu sou 100% a favor do Estado de Israel existir. Tem que eu existir também. mesmo nos termos que eles querem. Um Estado étnico, um Estado com classificação, ou seja, judeu tem realmente mais espaço ali, não que os outros não tenham, mas obviamente vai se manter ali o caráter étnico para que eles possam realmente ter eles precisam Estado, de uma defesa, né? um Estado para o seu povo, né? Eles precisam. Sim, Ponto. Eu concordo. Mas o que eu tava querendo Agora, dizer o que é difícil, assim, é bom fazer um adendo, assim. Eu concordo que tem que ter um Estado mesmo, tá? E eu vivi lá e eu vi como é que é a realidade e tal. E, enfim, é um paraíso no Oriente Médio. O negócio funciona bem e tal. Até pros cristãos do norte de Israel. Conheço vários cristãos do norte de Israel que queriam ir pro exército. Ou pra polícia e tal. Ou seja, existe essa realidade lá em Israel. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses cristãos queriam ir pra Europa, pros Estados Unidos, porque eles ainda sentiam que, no fundo, eles não eram plenamente... Eles são cidadãos plenamente, diante da lei. Tem passaporte, pode trabalhar, pode entrar pro exército. Se não quiser ir pro exército, pode fazer serviço comunitário. Existe o Sheirut Leumi, em Israel, o nome disso. Que é Você vai lá e faz um serviço comunitário, você ajuda em ambulância por 2 anos. Em vez de você fazer o exército por 3 anos, você faz isso. É uma espécie de alternativa, assim, Porque às vezes o árabe vai entrar no exército, ele tem família na fronteira com o Líbano, lá, do outro lado do Líbano. E aí, ele vai lutar no exército? É complicado, né? Então existe essa possibilidade. Ainda assim, eles sentem que, o Estado é judeu. E eu não sou judeu. Então, não é tão simples assim também. É um Estado étnico. Eu acho que tem que ser assim. Mas e os árabes que moram lá, e aí? Então, mas os árabes, eles podem usufruir da estrutura, da segurança, da economia. Mas o Júnior, eu entendo e concordo que o melhor estado que tem ali na região toda é Israel, que é o que melhor dá condição, inclusive pros cristãos e tal. Com tudo isso eu concordo, porque eu morei lá e vi tudo isso com os próprios olhos. E com cristãos falando exatamente isso também, não sou só eu que tô dizendo isso aí. Mas, ainda assim, imagina você nessa situação. Não, mas calma que eu vou chegar lá. Ah, tá. Eu tô querendo justamente isso. Aí, Veja, eu tô dizendo que ele tem que existir nesses termos. Eu não tô dizendo que ele tem que ter controle marítimo e por ar, por exemplo, do que entra e do que sai. Mas com isso aí eu concordo. Entendeu? Porque tudo que entra em Gaza eles transformam em míssil. Se bem que agora já não vai mais acontecer isso. Mas, digo, precisa desse controle. Se não tivesse controle, acaba o Estado. Mas o controle é diferente de vigilância. Entendeu? Acho que vigilância, tudo bem. Você vigiar o que entra, você vigiar pra onde que tá indo e tudo mais. Isso é muito difícil. Você imagina, tem um cara aqui que você sabe que quer te matar, aí você fala, vou deixar ele entrar com uma arma. Então, aí a gente vai entrar, por exemplo, na questão das fronteiras também. Tipo assim, eu também não acho que tem que desrespeitar as fronteiras. Você tem que ter... não, agora eu vou expandir meu território, vou expandir minha influência, vou expandir meu controle pra além do que tava acordado, entendeu? Eu acho assim, coisas. Nos modelos de democracia atual que existem no mundo, hoje, a maior parte dos ocidentais, nós aqui, a gente pensa que democracia é o melhor modelo. Hoje a gente pensa assim, certo? De um modo geral. Nos modelos da democracia ocidental, não tem solução pra nenhum conflito do Oriente Médio. Não dá. Porque a gente cai nesses problemas aqui que eu acabei de falar. Enquanto for esse modelo... qual é então? Não faço a mínima ideia, mas eu tô dizendo que é um problemão, assim. Porque eu fico... Pensa do lado dos judeus. Você acabou de falar, lá na Palestina, por exemplo, tem... Na Palestina, na verdade, né? Você pega a Cisjordânia lá, a maior parte é dominada por Israel, né? Você tem alguns clusters ali, tipo pequenas faixas de Gaza, assim, que são o Shetar Aleph, né? São os espaços A. Então esses espaços aí, eles são os espaços que são de Israel, na prática. Se a gente fosse pintar no mapa, seria a maior parte daquele território ali seria de Israel. Agora, se eles saem de lá, esses próprios palestinos que estão lá, eles não têm uma estrutura... Porque os judeus, antes de terem um estado deles, eles já tinham uma certa estrutura. Tinha várias polícias, né? Cada kibbutz tinha a sua, cada moshav tinha a sua lá, né? Tinha hospitais, já tinha uma língua para unificá-los escrita, né? E até mesmo a língua que eles falam lá, os palestinos, né? Que é o árabe, como é que chama? O árabe coloquial, né? Não é o árabe que escreve, né? Eles escrevem, é como se a gente falasse português aqui e escrevesse latim. Então assim, nem os judeus já tinham a língua que eles falavam lá, criada lá por Ben Yehudá, que é o hebraico moderno. Você tinha estruturas sociais prontas, né? Então quando a ONU votou, né? Foi até o Brasil que liderou essa votação na ONU, né? Com o Oswaldo Aranha. Então quando a ONU votou e deu que sim, que Israel existiria, eles já estavam preparados para isso. Só que a Palestina não. A Palestina ainda tinha, assim, uma mentalidade que dependia do Império Otomano, sabe? Ou dependia dos ingleses. Eles não têm uma estrutura própria. Então isso facilita famílias corruptas entrarem pro poder.
grupos terroristas, né? Na prática é uma população que, na prática, quando a gente olha, não tem estruturas pra se autorregular. Sim, mas aí é aquela história. É um favelão. Tem que fazer uma transição de poder para que existam os dois estados. Mas e aí, o outro estado vai existir? Porque ele mesmo não tem existir estrutura. Dois estados. Mas aí entra a questão dos acordos internacionais e a força. Cadê a ONU que não foi lá e pegou e falou, ó, é isso que acontece nesse território, Israel vai ter o seu estado, Palestina vai ter seu outro estado. Mas a ONU fez isso, né? Na década, em 1948. Mais ou menos. Ela fez isso, falou, esse vai ser o de Israel, esse vai ser do outro. E saiu de perto e Israel mais ou conseguiu menos, não foi bem assim. E a gente sabe que quando ela falou isso, na verdade, ela tirou os palestinos de lá. Por que tirou os palestinos de lá? Porque aquele território era prometido pros palestinos também, pelos ingleses. Quando os ingleses vazaram... Os ingleses fizeram um monte de promessas contraditórias. Enfim, é um assunto muito complexo. Muito complicado, é. Realmente, tipo, os ingleses foram pra lá pensando que tinha petróleo. Chegou lá, não tinha petróleo. Porque o único lugar do Oriente Médio que não tem petróleo é Israel. Verdade. Porque do lado ali você olha... No Líbano tem. Então, você tem ali a Arábia Saudita explodindo. Aí você, porra, vou pra lá. Aí você tem lá, enfim, Irã, nem se fala. Catar tá ali também, todo mundo lá. Iraque, bombando. Petróleo pra caramba. Só que não tem petróleo em Israel. Que é o território da Inglaterra. É por esse motivo a Inglaterra falou, ó, então tô saindo fora. Entendeu? E aí sim, ia ser o momento do... Não necessariamente, tá? Porque a França também tava no Líbano e saiu. Os outros territórios também tinham outros países que mandavam e saíram também. Não dá pra dizer, a Inglaterra saiu porque não tinha petróleo. Todo mundo saiu do Oriente Médio. Foi só a Inglaterra. Sim, mas o da Inglaterra foi por causa disso. Porque o dos outros teve, por exemplo, a própria ideia dos condomínios que deram origem à Arábia Saudita foram justamente condomínios montados pelos Estados Unidos. É mesmo? Não sabia, não. A Arábia Saudita surge desse momento, entendeu? De que e é um parceiro histórico dos Estados Unidos na região desde o início por causa disso. Porque quem montou toda a estrutura, quem que deu a estrutura pra eles lá? Os Estados Unidos montou pra eles, ó, vocês vão ter um território aqui, quem que vai vigiar esse território? A polícia X, quem que vai trazer pra vocês aqui a base governamental? É isso aqui, entendeu? Foi os Estados Unidos que deu essa estrutura, montando, primeiramente, esses condomínios de residências e organizando essa vida naquele território. Tudo isso por quê? Porque ali tem petróleo pra caramba. Só que não tinha petróleo em Israel. Aí a Inglaterra saiu fora. Aí não foi. Aí foi a tal da votação da ONU. Que, tipo, né? Ia pra Argentina ou ia pra Israel lá onde a Inglaterra. Não, mas não ia pra Argentina, porque isso os judeus não, mas era essa possibilidade. Ou os judeus iam pra Argentina, ou... Mas os próprios sionistas já não queriam mais. Eles pensaram nisso, né? Era a Argentina, acho que era Uganda também na África, algum lugar da África. Ou Madagascar, né? Pensaram nisso antes. Não, então beleza. Só que eles entenderam que só ia dar certo se fosse Israel. Então, ia ser Israel. Só que aí, por que saiu todo mundo de boa ali, no caso? Porque eles foram lá por um motivo e na hora da saída foi esse mesmo motivo. Não tinha petróleo. Mas eles pensavam que tinha. Só que aí tinha a questão dos que tinham os palestinos lá, entendeu? Aí gerou toda essa polêmica que a gente arrasta até hoje. A questão do primeiro acordo, do segundo acordo, da Guerra dos 6 Dias... Aí vai depois ter todo o desenvolvimento nos anos 70, a crise do petróleo. Vai. Cara, é um assunto muito complexo. Mas você falou a verdade, não existe solução na democracia pra isso. Não porque tem se você cria 2 estados, certo? Só que as rusgas são tão grandes assim, principalmente depois do 7 de outubro. Entendeu? Não sei se hoje o israelense lá, não é, que não é o judeu. O israelense lá quer mesmo assim confiar... Tanto que na Palestina vai ter um Estado que vai respeitar... Não, mas ele nunca confiou, era de direita ele. Ele é a favor do domínio mesmo de Israel. A maior parte lá, né? Tomar todo o território? E manter os... Mas então, aí toma a Palestina e tem depois... vários lá que falam que querem ir dando cidadania pros árabes. Igual foi feito na Galileia, né? Que a Galileia é um exemplo, assim, de convivência. Você não tem... atentados na Galileia. Entendi. Você vai introduzir eles no Estado... Aos poucos, conforme você consiga garantir... A cidadania. Você dá a cidadania pra ele e ele aceita suas leis. Você vai dando a cidadania conforme você consiga garantir que não vai ultrapassar a maioria. Senão, de repente, você tem um parlamento árabe, muçulmano, e aí já era. É outro país muçulmano no Oriente Médio. Então, o que eles querem, tipo... Isso aí não é oficial. Eu tô dizendo que o pessoal discute lá, né? Eu ouço, o pessoal discutia isso, dava as suas opiniões, assim. Dizia que o interessante era fazer isso, porque no norte de Israel, né, a coisa tá bem resolvida.
Sim. Tinha uns lá, por exemplo, que não queriam nem pisar na Palestina, porque eles estavam felizes em Haifa. Sabe, aqui eu vivo bem, tudo normal, vou pra lá. Tem até... O pessoal fala muito de judeu em Jerusalém cuspindo em padre, né? Já ouviu isso aí? Já Então, mas lá, eu também ouvia de muçulmano cuspindo em padre na Palestina. E aí? E aí? Então, também... O Oriente Médio é complicado, gente. O pessoal lugar, gosta o de lugar pegar mais tranquilo que o pessoal fala é a Jordânia, né? Jordânia, que tem um rei. Porque tem um rei. E é uma dinastia... Exatamente, é uma monarquia tradicionalíssima. A propósito, eles receberam, na época do Estado Islâmico, receberam as últimas comunidades que falam aramaico, que moravam na Síria, foram expulsos pelo Estado Islâmico, né, pelo Daesh. E aí o rei da Jordânia recebeu eles lá. Num bairro em Amman, né, na capital. Então, eu acho que, por exemplo, a Jordânia poderia liderar esse... Poderia, mas ela não quis também, né? É. Poderia ser dela, se Jordânia também, botar todo mundo pra dentro. Ninguém quis. Por exemplo, a faixa de Gaza a gente fala que era fechada. Também estão causando problema pra caramba. Ela é fechada pra Israel. Era fechada pra Israel a faixa de Gaza, né? E agora é até difícil saber o que tá acontecendo lá, né? Depois dessa guerra toda, explosão, destruição de tudo que teve lá, eu não sei o que tá. O foco mudou da Palestina e mudou completamente pro Irã. Até os noticiários de Israel, né? Eu ouço muito, não falo mais de Gaza. O negócio parou mesmo de falar, né? Lá fala o tempo... É que o jornal lá é até interessante. Eles estão falando, e o jornal lá ele tem outra... A gente gosta de deixar as coisas organizadinhas no jornal aqui, né? Vamos agora entrevistar o fulano. Aparece o fulano, entrevista, volta pro repórter. Lá eles botam uma mesa com umas 10 cabeças e eles ficam discutindo entre si no jornal. O negócio... E aí, de repente, interrompe. Eles continuam discutindo, né? Eles falam, tá caindo míssil aí. Aí chega pro lado a tela e aparece uma coluna de todas as cidades que a pessoa tem que ir pro bunker. Meu Deus. Porque tá caindo lá. Aí depois para de cair numa cidade, a cidade sai, vai voltando. E eles estão ali discutindo, tá falando. Mas não falam de Gaza mais, né? Mas enfim, Gaza tinha uma fronteira com o Egito. E também tava fechada. O Egito também não queria abrir a fronteira pro Hamas entrar no Egito. Não queria. É que são casos diferentes, tipo... É complexo. É complexo. Uma coisa é você falar do Irã, por exemplo. Uma coisa é você falar da Palestina. Palestina, você tem um... Palestina não tem estado, né? Você tem um cuidado maior pra você poder falar, até mesmo de retaliação, entendeu? Até mesmo de você falar, pô, vou fazer uma operação lá na região. É uma coisa. Uma coisa é você falar que você tá falando do Irã. O Irã tá lá... É que não é uma instituição. Manda míssel, entendeu? Manda drone... Coloca inteligência lá pra atuar, pra passar informações, coordenadas e tudo mais. Vamos bombardear e tudo mais. Tanto que essa posição do Trump, né? O Trump quando ele fala pesado, é o que ele fala com o Irã, com a Palestina, por exemplo. Mano, você fala da Palestina, a própria condição requer uma humanidade, assim, mesmo sendo um inimigo. Né? Pro cara que triste, pensa, né? Que realmente o palestino... Tem muita gente que acredita que o palestino é refém do Hamas. Mas Então, tem gente que acredita que o Hamas é o partido político que subiu ao poder como representação. Mas não é assim também, né? Porque teve durante muito tempo várias questões com a autoridade palestina. Então, como a gente tá falando, né? Só que eu acho que isso também é exagerado. Pensar assim que o Hamas é um grupo completamente separado da população que subiu ao poder. O que é isso? Porque o Hamas é composto de gente que é da população. Sim. Então o que acontece não podemos deixar esse território aberto, porque senão toda hora tem atentado. Por isso que fecharam Gaza, né, nos anos 2000. Beleza, aí você fecha Gaza. Tem que dar água, a água e energia que vem de Israel, inclusive. Vamos dar água e energia pra eles. Não, eles podem agora receber doação. O Lula, por exemplo, no primeiro governo dele, fez doação pra Gaza, né? E pra autoridade que tinha em Gaza, que é o Hamas na prática, né? E o que eles fizeram? Mísseis, né? Aí eles começam a olhar, vou deixar entrar qualquer coisa aqui? Não, vou botar um cerco. Aí imagina que nesse tempo vai nascendo criança, crescendo e tal, e eles crescem com um muro de um lado, o mar do outro com um monte de barco. E aquela situação não é uma situação humana também. Não é normal aquilo ali. Eles também querem se libertar. E eles nascem naquele meio sem ter contato direito, educação e tal. Sem solução, como eu falei. Como é que você soluciona um negócio desse? Que eu entendo o lado de Israel também. Vai abrir geral pra matar os próprios cidadãos? Não. Aí eles também acabam se radicalizando por causa da situação. Só que se abrir o negócio, vai pior, porque agora os que estão lá também tá. Então, assim, o negócio tem solução. Muito difícil mesmo, né? Essa é uma coisa que quando eu sempre fiz alguns episódios que eu fiz, as pessoas... O católico tem uma resposta muito boa. Que é meio tópica. Sim. Não, qual que é o problema pra tal problema no mundo? Cara, é só todo mundo se converter. Se todo mundo virar cristão, acabou o problema. Vamos se converter todo mundo. Bota o judeu, bota o muçulmano... Entendeu? Não interessa se é palestino, se é israelense, se é o cara do Irã.
vamos todo mundo se converter. A gente não vai brigar mais, entendeu? Seria muito mais simples Pronto, mesmo. não vai ter mais guerra, né? Não sei se não ia ter mais guerra, mas a situação da Palestina ia se resolver completamente, Pronto. isso é verdade. Aí agora Jerusalém e tudo mais é de quem? Pronto, é dos cristãos. Dos Só tem cristãos. cristão, pronto. Do Reino Cruzado de Jerusalém de novo. Acabou, cara. É. É o único jeito. É impressionante, né? Como nunca teve um período de paz nesse lugar, né? Sempre foi complicado ali. Tem um período de mais silêncio, né? Quando o Império Otomano dominou, ou no final do Império Romano também. Só que ainda assim sempre é muita confusão. Por exemplo, na época do Império Romano, quando o Império Romano já era cristão, tinha muita confusão, sabe com quem? Com os samaritanos. Os samaritanos chegaram a tacar fogo, fizeram uma revolução, tacaram fogo na igreja da Natividade em Belém. Aí Justiniano deu um jeito aí neles. Entendi. E aí depois não se ouviu mais falar dos samaritanos, né? Agora são algumas famílias, né? Que tem lá na Palestina. Nem Mas se sabe se eles são realmente descendentes dos samaritanos. Eles dizem que são Aham. samaritanos. Né? Mas voltando, uma coisa que eu tento investigar com uma certa honestidade, sem tentar comprar nenhum dos lados e tal, é a antipatia que as pessoas têm com o povo judeu. Porque é um negócio histórico, entendeu? Era primeiro por isso, né? O exemplo de Shakespeare foi só um, mas você vê lá no caso quando os judeus foram expulsos do reino de Portugal, Da Espanha? Da Espanha, Castela. Castelo Aragão. Exatamente. Quando a questão do rei Fernando com os judeus era de convivência, cara. Tipo assim, meio que ele não conseguia conviver coisas do cotidiano, entendeu? Caramba, né? Eram complicadas. Então, assim, a ideia dessa antipatia dentro do contexto histórico, eu tento investigar isso daí. Aí quando você corta pro Marx o que ele falava dos judeus. Você já leu a... Então ali seria o começo do alemão? Sim. A origem do Conheço, totalitarismo? conheço, Ela que é claro, judia, sim, né? Ela tem sim. uma visão dela também, né? Sobre esse tema. Ela acha o seguinte, que tem algumas pessoas que dizem isso, que você falou. Bem, existe uma antipatia geral pelos judeus e não tem o que fazer. Sempre vai ter essa antipatia e vambora. Aí ela fala, se a gente aceitar isso, só que não tem o que a gente fazer pra entender por que tem, que é o que você tá fazendo, né? Você tá indo atrás pra entender. Se a gente aceita isso, nunca vai resolver o problema. Daqui a pouco vai ter outro problema igual os que a gente já teve ao longo da história, né? Da expulsão, do holocausto e tudo mais, né? Eu preciso entender o porquê que chega nesse ponto. Ela é contra essa visão, assim, de... é porque o povo perseguido e ponto, né? Não, sim, que tem que combater, obviamente, não dá pra aceitar uma situação como essa. Mas o que eu tô dizendo, por exemplo, eu vejo por que os católicos hoje, em geral, têm antipatia com judeus, pelo menos esses que estão na internet. Hoje eu acho que é por causa dos protestantes. Por causa dos protestantes? Eu acho que é, porque os protestantes estão tentando dar a imagem do que é a igreja para o Estado de Israel. Botam uma bandeirinha, né? Dizem que é o povo de Deus e tudo mais. São aqueles que receberam a promessa em primeiro lugar. Mas São Paulo diz na Carta aos Romanos, capítulo 10, que nós somos enxertados na árvore de Israel. Quem não creu em Jesus foi cortado da árvore. Sim. São Paulo diz isso. Ele diz, Deus é poderoso o suficiente para enxertar de novo a árvore. E ele diz que ele reza para que alguns se convertam. Porque ele sabe que precisa se converter, precisa se batizar. Então, e que eu acho que o princípio é teológico. Então, mas aí, no caso, eu acho que esse amor pelo Estado de Israel como se fosse a igreja, né, que os protestantes têm, faz com que muitos católicos deem um passo atrás. Sabe, fiquem assim, não, como é que eu vou defender Israel? Porque Israel é os protestantes aí que estão defendendo, entendeu? Entendi. Acho que fica essa visão, o que eu acho que é teológico nessa questão... Tem vários aí que vão discordar nos comentários, tenho certeza. Vão dizer, não, sempre teve problema, sei lá o quê. Tá, mas hoje eu vejo que é difícil a pessoa falar de uma forma isenta sobre Israel, católicos, muito por influência dos protestantes. E outra coisa, você falou desse problema que os judeus têm ao longo da história toda, eu acho que uma coisa que vai resolver esse problema é eles terem um Estado. E aí a coisa vai ficando mais normal, né? Tipo, tem um lugar, é um país, pronto, passa a ser você passa a enxergar como uma nacionalidade, não como algo que você não entende. Porque tá ali, não tá, da sua nação, mas é diferente. Então quando você tem assim um Estado, né? Acho que a coisa fica mais clara, né? Fica menos, talvez a gente entenda melhor. Embora sempre, enfim, acho que na história a gente foi aprendendo também, e até mesmo os que estão em outros países, a gente
entende Eu melhor. ia dizer que a antipatia, principalmente de alguns católicos, que eu acho que é teológica, perante o judaísmo em geral, é que eles acreditam que foram os judeus que mataram Jesus. Não é que foram os judeus, os romanos. Mas esse é um erro teológico, né? Eu acho que é teológica. É um erro teológico esse aí. Mas por que eu tô querendo dizer o seguinte? A igreja não prega isso, né? Hã? A igreja não prega isso, né? O catecismo diz que quem matou Jesus Cristo, de quem é a culpa da morte de Jesus Cristo? De todos nós, porque Todos nós. morreu por todos nós. Morreu pelos É nossos que pecados. Perfeito. Ocasionalmente estava ali. Mas você era judeu, mas você era romano. É. Mas você tava perdido no mundo, tava no meio da Grécia. Não tem problema. Você era É pagão. igual. Todo mundo Todo tem mundo é culpa igual, é. O que eu tô querendo dizer é que, de alguma forma, Jesus era judeu. Sim. E ele não foi reconhecido como Messias. Dentro do judaísmo. Então, isso também é forte, né? isso que eu tô querendo dizer. Tem vários judeus que reconheceram. Os teológico, apóstolos, por exemplo, eles os se que se converteram. Beleza. É. O restante não. É disso que eu tô falando. Existe uma questão teológica ali. Uhum. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque eu já vi alguns católicos, mais de pessoas, Uhum. que acreditam que, de alguma forma, a primeira grande revolta contra o cristianismo foi negar não reconhecer Jesus como Messias. Uhum. Entendeu? E depois você tem não reconhecer a Igreja Católica, entendeu? Como a Igreja de Cristo, que é a Reforma Protestante. E por último, a Revolução Francesa, que é não reconhecer a própria Igreja, a própria questão da existência Deus, o próprio Deus. O próprio Cristo. Da transcendência, exatamente. Não reconhecer aquilo como sagrado. Sim, são ondas de revolução, né? Exato. Eu nunca tinha ouvido essa como na primeira negação ali de Cristo. Eu já tinha ouvido assim, Reforma Protestante, Cristo sem a igreja. Aí depois mais à frente, Revolução Francesa, século XIX, sei lá o quê. Deus sem Jesus Cristo. A parte do espiritismo, por exemplo, né? Essas coisas mais assim e tal. E que recentemente a gente tem o homem sem Deus. Século XX, Nietzsche, né? Ateus. Uhum. Eu já tinha ouvido desse jeito, essas ondas de revolução. Eu nunca tinha ouvido desse outro jeito aí. Mas aí mas faz sentido também. Um é a consequência do outro, né? Porque a gente chega no homem sem Deus, né? Que é basicamente o... E agora tem a natureza sem o homem, né? A galera que fala, homem é muito ruim, olha o que tá fazendo aí pro planeta. Eu vejo isso às vezes, né? O pessoal falando assim de, vai você interferir aí na natureza. Sabe, sei lá, você mata um mosquito. Tem gente que fala isso, não interfere na natureza, o bichinho e tal. Mas você tem que entender que eu sou parte da natureza também. Então igual um sapo pode comer aquele mosquito ali, ou sei lá o quê, eu posso matar ele também. Então, hoje também tem essa ideologia, já que eu acho que é uma quarta onda, né? Que é o mundo sem o homem. É como se o mundo fosse, nossa, tudo lindo, e o homem é uma coisa de fora do mundo, que não faz parte daqui. E a gente tinha que deixar a natureza numa redoma lá e se separar dele.